Olá pessoal, boa noite. Vamos tentar fazer essa live por aqui. Essa live está complicada de fazer pelo meu perfil. Então vamos tentar fazer por aqui. Sejam bem-vindos. Pessoal, tentem avisar amigos, familiares, tá? Se vocês conhecerem alguém que era do outro, que estava lá, chamem para cá. Enviem coraçãozinho para as pessoas. Enviem boa noite, Rose. Enviem flechinha para os convidados, para amigos e familiares. Uma pena a gente não poder fazer lá no meu perfil pessoal, né? Eu vi que tem bastante gente lá querendo escutar o que nós temos para falar. Mas realmente não conseguimos. Vamos tentar ver se conseguimos por aqui, tá? Mas vamos fazer essa live hoje, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá ver. Se... Olha. Ai, Josi. O meu perfil tá bloqueado, gente, para live. Agora eu descobri hoje. Ele está bloqueado para Descobriu. live. É. Infelizmente. Sejam bem-vindos todos, boa noite a todos. Nós vamos fazer aqui, infelizmente, eu sei que teve gente, não sei se vai todo mundo que estava lá vai conseguir vir para cá. Vou tentar ver se eu consigo deixar essa live gravada, mas não é certeza, porque tá no perfil, como é que faz para colocar no outro perfil. Mas vamos iniciar a live. Josi, muito obrigada pela tua presença aqui, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito bom ter uma oportunidade de passar a nossa experiência, né? Um pouquinho da nossa história. Poder ajudar outras pessoas, quem está descobrindo agora sobre a doença celíaca. Fiquei muito feliz com o convite. Verdade. Seja muito bem-vinda. Eu sei que é sua primeira live, mas é algo sempre novo, né? Mas a gente se acostuma. É uma conversa aí que é um tema sempre muito importante de falarmos, porque a doença celíaca, embora esteja cada dia mais sendo diagnosticada, a doença celíaca ainda é uma doença pouco conhecida. As pessoas conhecem muito pouco. A gente percebe isso na pele, né? Quando a gente tem um diagnóstico, a gente vai sair, a gente vai falar para um amigo, para algum familiar. É uma doença totalmente desconhecida. Então, hoje nós estamos aqui justamente com esse papel. Eu estava falando antes que a minha vontade de chamar a Josi para vir aqui é justamente isso, né? A Josi é uma paciente minha e mostrar para as pessoas que eu vejo que quando o paciente chega no consultório, ele chega aflito e muitas vezes entra em depressão por conta do diagnóstico. E às vezes já estava em depressão, né? Por quê? Porque se vê num mundo diferente, se vê sem o chão, se vê com uma vida social diferente agora, a partir do diagnóstico para frente. Porque realmente, uma hora você está bem, fazendo de tudo, e de repente você recebe um diagnóstico que você tem que mudar tudo, né? A tua vida inteira. A tua vida pessoal, muitas vezes interfere na vida profissional, na vida familiar. Então, hoje aqui nós estamos justamente para falar sobre isso. E a Josi, na pele de uma paciente, né? A gente, como profissional, a falar se torna um pouco mais fácil. Eu sou celíaca também, mas se torna um pouco mais fácil porque a gente é profissional, nós estamos estudando sobre o assunto, né? Nós estamos tratando pacientes sobre o assunto, e aí a gente tem o nosso papel é orientar, é direcionar. E a Josi, do outro lado, ela está do lado de quem está sendo tratada, do lado de uma paciente, né? Apesar da Josi ser estudante de nutrição também, né? Mas a Josi está no lado do papel da paciente, da pessoa que está ali, né, passando e tendo que mudar toda a vida dela de repente. Então vamos lá. Primeiro eu gosto de começar as lives sobre doença celíaca falando sobre o que é doença celíaca, porque tem muita gente aqui que não sabe, está vindo de perfis e não sabe. A doença celíaca é uma doença autoimune, que ela é uma resposta a uma fração proteica que a gente ingere. Então, o que o corpo pensa quando nós ingerimos o glúten? Presente no trigo, no centeio, na cevada, no malte, na aveia. O que o corpo entende? O corpo entende como um corpo estranho. Opa, comi o glúten. O corpo entende, opa, é uma bactéria, é um vírus. Eu preciso combater esse vírus e essa bactéria. Então, o que ele faz? Ele vai recrutar soldados, né? É um campo de batalha ali. Ele vai recrutar soldados que são os anticorpos para tentar combater esse inimigo que ele acha que é um inimigo que, na verdade, é uma fração de um alimento, de uma proteína. E o que ele faz? Recruta esses anticorpos são soldadinhos lá que vão combater.
Na tentativa de combater o glúten, eles vão combater as próprias células do intestino. Então, os anticorpos combatem as células intestinais, o que leva ao atrofiamento dessas células intestinais. As nossas vilosidades intestinais, o atrofiamento das nossas vilosidades intestinais. As nossas vilosidades intestinais, elas são formadas por células e bactérias que se unem e formam as vilosidades intestinais. Quando esses anticorpos estão combatendo essas células, as células vão ser, né, vão se desmanchar aqui. Elas vão ser combatidas, elas vão ser eliminadas ali. Então, as bactérias também vão. E isso torna o intestino atrofiado e permeável. Por isso que o intestino celíaco, ele é facilmente levado a uma intolerância alimentar, ele é levado a um quadro de alergia alimentar ou de uma outra doença autoimune. Por quê? Porque existe uma permeabilidade intestinal e uma atrofia de velocidades intestinais. Então, ali onde era produzido as enzimas digestivas já não acontece mais, porque está atrofiado. Onde acontecia uma absorção das vitaminas e dos minerais não acontece mais, porque está atrofiado. Então, isso leva a intolerâncias, isso leva a alergias alimentares, porque processos inflamatórios estão acontecendo ali, macromoléculas estão chegando ao nosso lumen intestinal, que é a nossa parte mais interna do intestino. E aí leva a alergias alimentares. Doenças autoimunes acontecem porque o nosso corpo está em constante resposta autoimune, então ele não tem esse entendimento, essa classificação, então pode desenvolver outras autoimunes. E esse é o grande risco da gente não cuidar e não silenciar a doença autoimune. São desses outros quadros associados. Então, eu queria saber, Josi, hoje de você, como é que foi o seu diagnóstico, como é que foi a sua caminhada, que a gente sabe que foi longa, como todo mundo. A gente gosta de falar que é um caminho tortuoso, o caminho da doença, do diagnóstico da doença celíaca, né? Para todo mundo é uma jornada. Como é que foi para você, até descobrir, Josi? Bom, eu sempre fui uma criança assim com muitas dores, né? Eu falo que eu dei muito trabalho para minha mãe, ela está assistindo a live hoje, ela vai lembrar de tudo isso. Dei muito trabalho para ela, assim, com muitas dores, dores nas articulações, dor de cabeça, dor de estômago, eu tinha muita diarreia. Desde pequena eu tive candidíase, né? Era candidíase de repetição. Então, assim, nunca estava livre, sempre estava com desconforto, tinha muito problema de pele, tinha muitas bolhas na sola do pé, muitas bolhas no braço. Então, assim, sempre tive muitas dores. Era uma criança irritada, nervosa, né? Tinha muita oscilação de humor. Sempre fui taxada como a esquentadinha, a estressada. E eu só vim descobrir, na verdade, que eu não sou essa pessoa depois que eu descobri a doença celíaca e eu consegui controlá-la, né? E passou muito tempo. Eu já tinha minha primeira filha quando eu fui no primeiro médico, né? A minha amiga Lilian, ela falou assim: olha, você deve ser celíaca, tem todos os sintomas, né? Porque ela é celíaca, foi a primeira pessoa celíaca que eu conheci na minha vida. Então ela me orientou, falou assim: olha, vem para São Paulo, procura um médico aqui, vai no médico que eu vou, né? Vamos fazer os exames. Daí de tanto ela insistir, eu falei assim, não, eu vou, vamos ver o que que tem por trás disso, né? Só que eu falava, nossa, se eu tiver que deixar de comer pão, eu prefiro morrer, né? Deus me livre, deixar de comer meu pão francês, né? Daí tá, procurei um médico lá em São Paulo, fiz muitos exames, ele passou biópsia do intestino, passou tudo certinho, né? O que eu deveria fazer. Só que eu fui em um laboratório que ele não indicava, fui em outro, e fizeram a biópsia não errada, mas não colheram todas as porções que deveriam colher, né, para identificar a doença celíaca. Então deu um resultado assim meio duvidoso. E ele falou que não poderia fechar o diagnóstico como doença celíaca. E eu lembro até hoje que ele falou assim: olha, você vê um animal, ele tem orelha de elefante, pata de elefante, tromba de elefante. O que que ele é? Ele é um elefante. Ele falou assim, só que como o seu diagnóstico está duvidoso, eu não posso falar que é um elefante, né? Eu não posso falar que você tem a doença celíaca. Daí eu saí de lá muito brava, né? Que eu falei, nossa, vim até São Paulo, fiz todos os exames e não tive um diagnóstico fechado. Mas aquilo ficou ali me incomodando, porque daí eu já comecei a retirar o glúten e vi que eu comecei a melhorar em algumas coisas. E passei, assim, 7 anos nessa história. Tipo, tiro o glúten hoje, daí depois dou uma escorregada, me contamino aqui, tive uma ansiedade, fui lá, parei na padaria, comi um pão, daí sofri de novo. Então, foram 7 anos, assim, brigando contra a descoberta desse diagnóstico, né? Até que em 2020,
depois da pandemia. Na pandemia eu levei a dieta muito certinha em casa, assim, só que eu ainda continuava sofrendo, né? Ainda continuava com dores, muitos sintomas. Procurei a doutora Ana Lúcia Flores em 2020 e fiz os exames todos novamente. Daí ela fez corretamente e fechou o diagnóstico em 2020 de doença celíaca MASH 3A. Já estava no 3A, mesmo eu não consumindo glúten mais, eu não consumia. Só que eu não cuidava da contaminação cruzada. Na minha casa ainda comiam glúten, né? Comiam pão, comiam bolacha. E eu não cuidava disso, só não comia o glúten. E mesmo assim eu estava com MASH 3A. Daí eu tive uma conversa com a família, falei como que estava, falei que agora teria que ser diferente, né? E daí excluímos o glúten de casa. Mas assim, a briga é muito difícil, né? Como diz a Ana Sueli, porque daí eu fui buscar terapia, né, para aceitar tudo isso, que a gente tem que se apropriar, né? Você até falou na live da Marina, falou assim, a gente tem que se apropriar da nossa vida, né? Essa vida é nossa. Nós temos que ser protagonistas da nossa vida e tomar as rédeas e falar assim, não, eu não vou comer, eu tenho esse problema, eu vou me cuidar. E assim está sendo até hoje. Eu vou pegar um gancho da Josi, que a Josi falou sobre contaminação cruzada, né? E esse é um grande X da questão e uma grande dificuldade dos celíacos. E por que que a gente precisa cuidar com a contaminação cruzada? A Josi não é a primeira pessoa, tá? Todo celíaco que não cuida com a contaminação cruzada, a doença não entra em remissão, não entra em silenciamento. Ele é um dos pontos que precisam ser ajustados. Eu falo dos 5 pilares de tratamento nutricional e esse é o primeiro. Eu sempre falo para os pacientes, né, que a gente não tem como dar continuidade na limpeza da casa se a gente não limpa o chão, se a gente não varre o chão. Pode passar cheiro, pode limpar a casa. Tenta limpar uma casa só passando pano, para ver a meleca que fica, né? Como fica tudo sujo. Então, assim, a mesma coisa é a doença celíaca. Não tem como tratar a doença celíaca se a gente não cuidar com a parte principal, que é a retirada do glúten e da contaminação cruzada. Qual que é o problema de muitas pessoas? Ah, mas só são traços. Será que reage? Será que não reage? A Josi está falando isso para vocês. E a gente tem nos estudos científicos que o nosso corpo ele não tem como identificar o que é traço e o que não é. Entrou no corpo, o corpo vai entender como um corpo estranho. Ele não tem esse entendimento. Ele não tem esse entendimento. Não, isso aqui é traço, isso aqui é glúten. Isso aqui é pouco, isso aqui é muito. Não tem. Até porque tem estudos do Alessio Fasano, doutor Alessio Fasano, que é um estudioso da área da doença celíaca de intestino, em que ele fala que uma parte um grupo foi feito ali, que ingeriu 50 miligramas, dentro das 20 miligramas, depois fez um outro grupo lá com 10 miligramas. Por mais que tenha, a maioria não tenha as atrofias das velocidades não tenham voltado, uma pessoa deixou de continuar com o estudo porque essa pessoa começou a passar muito mal e quando foram fazer os exames estavam com atrofia de velocidades intestinais, ou seja, a gente não tem nenhum exame que identifique a quantidade que cada um reage. A Josi reage a 20 partes por milhão, a Juliana reage a 50, o Diego reage a tanto, não tem como saber, a gente não tem como identificar. Então, hoje, através dos estudos, eles unificaram os 10 partes por milhão, em alguns locais, outros 20 partes por milhão, porque o estudo chegou ali. Mas, ainda assim, existem outros estudos falando sobre a possibilidade da doença celíaca refratária, por exemplo, aquela que não trata, aquela que não é curada, mesmo com todos os pilares do tratamento nutricional sendo cuidados ali, ela não tem uma resposta positiva, ela continua tendo atrofia de velocidades intestinais, que talvez possa ser esse paciente que reage a esse mínimo que a gente consegue comer. Né? Porque a gente não tem exame que identifique a quantidade. Então, por isso que a gente sempre fala, traços, ele vai ter o mesmo efeito que a quantidade que você comer glúten. O corpo não tem essa identificação, tá, pessoal? Então, mas eu comi e não passei mal. Será que não passou mal? Será que qual é o pré-requisito? Não, eu sempre falo, o pré-requisito não é passar mal. Quando eu me contaminava, por exemplo, quando me contaminava não, né? Quando eu comia conscientemente, sabendo que eu não poderia comer, mas comia, muitas vezes eu comia e não tinha reação nenhuma, não tinha diarreia, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. E falava assim, nossa, eu não sou celíaca, não tive sintomas, né? Só que assim, eu era deprimida, né? Eu tinha oscilação de humor, e o meu marcha era 3A, né? Então, assim, às vezes eu não apresentava sintomas, mas por dentro
eu tava com sintoma, né? Eu tava E com a aqueles velocidade atrofiada. E às vezes não é o sintoma que você sempre sentiu. Porque às vezes não é aquele sintoma que eram comuns. Às vezes, como é uma doença sistêmica, podem aparecer sintomas que você jamais imagina que está associado à doença celíaca. Como você comentou, a parte emocional. Tem paciente meu que quando se contamina com glúten, a única coisa que ela sente é tristeza. Ela chora por tudo. Ela tem a parte emocional totalmente abalada. Ela não tem nenhum outro sintoma, né? Aparente, assim. Então, a gente não tem como saber. Porque a doença celíaca é uma doença sistêmica. Ela ataca todos os tecidos, né? Todos os órgãos do nosso corpo. Então, não tem como a gente dizer, não, eu não senti nada. Você talvez não tenha sentido os sintomas gastrointestinais ou os sintomas que você sempre sentiu. Mas está sentindo um outro que você nunca imaginou que possa estar associado. Que possa estar associado. Tem Um transtorno pessoas de ansiedade. assintomáticas também, né? Tem gente que não tem sintomas nenhum. Pois é, Fica exatamente. mais difícil ainda. Exatamente. Aquela pessoa que toma ferro, não tem uma anemia, tem uma anemia não responsiva, que a gente fala, né? Então, é um paciente, gente, que a gente, Sempre né? tive hipovitaminose, né? Sempre. Nunca consegui ter o nível bom de vitamina D, nem de ferro, né? Ácido fólico. E agora, eu falo assim, depois de 45 anos de vida, o meu corpo sozinho conseguiu chegar a 520 de B12. Mas nunca foi. Era 100, 110, 120. Daí tinha que tomar as injeções, tinha que repor, né? Agora eu já consegui E isso, sozinha, sem repor, aumentar minha B12, só com a e dieta. isso, isso foi um caminho, né, Josi? Não foi assim, hoje eu tô aqui, iniciei o tratamento nutricional e amanhã já tô bem. Isso foi um Foram caminho, né? Um 2 anos, caminho né, Ju? Acho que foram 2 anos, né? Quase 3 já. Exatamente. Porque é a resposta do paciente. A Josi sempre falava, né, Ju, eu tenho paciência. Às vezes eu estava ali preocupada em dar alta para a Josi. Falei, Josi, a Josi, não, Ju, eu quero, né, eu tenho que ter esse entendimento, porque para ela foi muito difícil essa parte de tirar a contaminação cruzada. Então, como é para muitas pessoas, como é para a grande maioria, eu falo que para mim foi fácil, porque eu dei graças a Deus, porque o meu marido descobriu 6 meses antes, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer as coisas com casa compartilhada, né? Então, quando eu descobri, eu falei, pronto, aí agora eu tiro de casa todo mundo, e agora, né? Mas para o meu marido foi muito difícil, porque ele foi o primeiro da casa, né? E eu vejo isso não só para ele, mas para todos os pacientes. Então, casa compartilhada, por exemplo, é um grande problema. Então, pessoal, é um caminho, não é nada fácil, não é nada de uma vez, é um caminho. Às vezes tem pessoas que vão demorar mais, outras que vão demorar menos, mas é um caminho. Como é que foi o seu pós-diagnóstico, Josi? Quais foram os teus maiores desafios, as tuas mudanças que você precisou fazer? Resume para nós como é que você se adaptou a tudo isso. Existem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui que estão passando por isso e é importante a gente comentar. Eu lembro que eu peguei o meu resultado com o diagnóstico fechado de doença celíaca em outubro de 2020, né? Então, agora esse mês a gente está fazendo aniversário. E eu lembro que eu entrei no carro, a minha mãe estava esperando para saber o resultado. Eu falei assim, mãe, deu positivo, eu sou celíaca. Daí ela falou assim, e você fala com essa cara, né? Eu falei assim, mas eu tô feliz. Depois de todo esse tempo, uma vida inteira sofrendo, né? Agora eu sei o que eu tenho. Daí ela falou assim, mas é grave, né? É sério? Eu falei assim, mas eu vou cuidar, tô tendo uma segunda chance, né? Uma segunda chance de continuar vivendo, porque isso poderia ter ido assim para outros caminhos, igual por conta da doença celíaca, eu também desenvolvi a espondilite anquilosante, né? Que isso é tipo uma doença reumática. Então, assim, poderia ter tido muitas outras. Quantas pessoas a gente não ouve falando aí que tem, eu tenho 5 autoimunes, como se a pessoa fizesse coleção, né? Mas infelizmente é assim, eu tenho 5 autoimunes, eu tenho 6 autoimunes, e é muito triste ouvir isso. Não vou falar assim que eu estou 100%, porque eu ainda acho que eu estou construindo o meu caminho. Mas daquele 0% que eu estava, hoje eu posso falar assim que, com a ajuda das pessoas incríveis que eu encontrei, né, no decorrer desse caminho, hoje eu posso falar para você que eu estou 95%. Por que que eu não estou 100%? Porque ainda, para mim, essa questão da contaminação cruzada relacionada à vida social ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil, né? É uma coisa assim que eu ainda trabalho em terapia, é uma coisa que ainda pega para mim, pós-diagnóstico. Mas é um caminho, né? Eu sei que a gente não pode desistir, tem que continuar, Isso procurar aí.
ajuda sempre, igual eu procurei ajuda no yoga para ficar mais calma, procurei ajuda, né, com a Ana, lá da Ana Jaia, procurei ajuda do LPF com a Camila Coutinho, né, a Ana Sueli Luquete, que me atende, que é minha psicóloga também, assim que eu iniciei com você, acho que até antes de você eu iniciei com ela. Então, assim, eu melhorei muito. E hoje, assim, eu não vou me punir porque eu não sou 100%. Não, eu vou me parabenizar porque eu sou 95%. Né? E o resto a gente vai conquistando. É isso aí, é um Em casa a processo. gente tirou tudo que tem glúten, né? As crianças entendem. Às vezes eles pedem pizza, mas assim a gente já tem todo um cuidado, tem toda uma louça separada, lava separado, né? Eu tento não excluir tanto eles das coisas assim que todo mundo faz, né? Mas em casa eu sou meio rígida. A gente abre mão assim da pizza às vezes no domingo, mas é tudo separado para não ter a contaminação, porque é muito difícil. Você viver em hipervigilância todos os dias, porque você mora numa casa compartilhada, é muito difícil, é Sim. muito triste, né? Às vezes compensa conversar com a família, tirar de dentro de casa, ou ter uma cozinha, né, separada, assim, e ter esse entendimento familiar. E aí as pessoas podem comer fora, não tem problema nenhum, porque para quem vive é muito difícil, porque é muito fácil que se contamina. Muito fácil se contamina um ambiente. Às vezes tem celíaco que sente ali pelo ar, que a gente sabe que o trigo ele é mais volátil, né? Então ele fica ali, ele se adere muito fácil às superfícies. Então, é muito difícil, tá? Então, quem tem familiar tem que conversar. É um caminho aí também. Eu sei que é difícil tirar de todo mundo, mas é um caminho para se passar. E para mim foi muito difícil, porque eu cresci numa casa de salgadeiro. O meu Você pai, ele sempre falando. trabalhou fazendo salgados. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva incrível do salgado, até hoje. Eu penso no salgado dele, tipo assim, me dá um aperto, né? Então, eu aprendi na terapia, assim, que a gente tem que ressignificar isso, né? O que que traz conforto além do salgado, né? O que que me aproxima Exato, da minha família além da comida. Então, a gente exato, tem exato. que aprender a Lembra que a gente ressignificar as comentava, coisas. Josi? A gente comentava que a vida não era só comida, né? E você uma vez, eu lembro que você uma vez chegou no consultório e falou assim, Ju, eu entendi que a vida não é só comer, né? A vida, estar junto com as pessoas e tal, existem outras coisas que a gente também pode fazer, né? Na companhia e tudo. Eu fiz vários testes, né? Teste de gerenciar risco e pedir alguma coisa achando que não vai ter glúten, o teste de levar a marmita e comer no restaurante, o teste de comer em casa e depois sair. Fiz vários testes e ainda faço vários testes assim. E daí você vai se encontrando, você vai vendo aquilo que te traz mais conforto, aquilo que te traz mais segurança. Perfeito. A Josi comentou sobre as doenças autoimunes, né? Que as dos pacientes é muito comum. Assim, eu falo que quando chega um paciente celíaco no meu consultório, que ele só tem doença celíaca, intolerância à lactose, meu Deus, né? A gente levanta as mãos para o céu e agradece. Por quê? Porque é muito difícil, gente. A grande maioria tem alergia alimentar, tem outras autoimunes, tem intolerâncias alimentares. Então, já tive vários pacientes que chegar no consultório e estar comendo só arroz e carne, porque não conseguia comer mais nada. E aí é todo um processo de ajuste, todo um processo de tratamento, mas é necessário esse entendimento do paciente, que quanto mais difícil for ter esse entendimento da doença, né? Quanto mais demorar ele ter essa ressignificação, né, que a gente pode falar, quanto mais demorar ele ter esse entendimento, mais prejuízos ele vai ter na saúde dele. Então, assim, ou mesmo, não, eu vou largar, isso aqui não, né, não consegui me adaptar. Porque, assim, existem coisas, às vezes, eu já tive pacientes que, sim, se evadiram do consultório porque não queriam passar pelo tratamento, mas, assim, é, é- é- provavelmente é um paciente que quando for voltar, que já aconteceu, vai voltar muito pior, com muito mais restrição alimentar. Então, assim, a minha grande preocupação é que hoje a gente não pode comer glúten e lactose. Eu sou celíaca, não posso comer glúten e lactose, sou intolerante à lactose também. Amanhã ou depois, se você não cuida, você não vai comer glúten, você não vai comer lactose, você não vai comer leite, nada com proteína do leite, você não vai comer fruta, você não vai comer legume, porque você está com outros quadros associados, e aí você não começa a ter muito mais restrição alimentar. A tua vida fica muito mais difícil se você vai deixando, empurrando isso com a barriga, do que você resolver o problema o quanto mais precoce possível. E às vezes a gente recorre a pessoas que vão passar a mão na cabeça da gente, dizer, não.
né? Tudo bem, existem profissionais, infelizmente, que fazem isso. Tudo bem, você pode, de vez em quando, não tem problema, né? Eu mesmo já tive pacientes que chegaram para mim, o profissional perguntou se não tem problema, pelo menos de vez em quando. Eu falo, gente, quando é um emagrecimento, a gente não precisa ser tão rígido. A gente faz um ajuste Uhum. alimentar, ensina o paciente a comer, ensina o paciente a comer as guloseimas e tudo bem. Mas quando é algo que tem uma restrição, que é embasada em estudo científico, quando é alergia ou doença celíaca, eu não tenho como dizer o contrário do que eu estou dizendo para você. É restrição. Porque senão eu vou ficar com você sem ter resultado. E essa não é a minha intenção. A minha intenção é que você tenha resultados. Então, que eu não tô, eu sempre digo para o paciente, não tô, infelizmente, eu não estou aqui para agradá-lo. Eu estou aqui para resolver o seu problema. E entre resolver e agradar existe uma grande diferença, né? Sim. Então, a gente está aqui para resolver o problema. É, eu lembro quando eu cheguei no seu consultório que a gente fez aquele teste inflamatório, né, para ver o nível de inflamação do corpo. Assim, o meu tava com os pontos estourando, né? Lá em cima, tava super inflamada, já não consumia glúten, mas mesmo assim estava muito inflamada e não estava conseguindo comer muitas coisas. Tipo assim, muitas frutas eu não conseguia comer, alho eu não conseguia comer, nem cebola, nossa, muita coisa, né? Feijão. E daí foi quando a gente fez o teste genético, né, da microbiota, descobrimos a SIBO, né? E a gente começou a tratar. Então, assim, são várias coisas. A doença celíaca, ela nunca vem sozinha. Ela faz um estrago tão grande no corpo. E, assim, às vezes a pessoa acha que, não, agora eu tô bem, né? Sou celíaca, não sinto nada. Mas lá na frente, pode ser que isso venha tudo de uma vez. E daí, será que Isso, você vai conseguir cuidar disso a tempo, né? exatamente. É isso mesmo. Eu falo que a gente está em um problema desse tamanho. A gente pode ter um problema desse tamanho, um problema maior ainda e um problema maior ainda. Isso depende muito da gente, né? É, a gente está falando aqui, a Josi falou sobre. Depois eu queria que a Josi falasse de novo sobre aquela coisa da ressignificação. Foi muito legal a Josi levar nos restaurantes e adaptando. Os quadros associados. Então, a Josi falou que a gente não vai entrar em detalhe no quadro da Josi, por questão de ética profissional, mas existem profissionais que têm aí, a Josi até comentou, né? Que ela tem a espondilite, tem a doença celíaca, tem a intolerância à lactose, chegou com a SIBO aí que a gente descobriu dentro do consultório. E é muito comum, gente. É muito comum os pacientes virem associados a SIBO, virem associados com intolerância alimentar, virem associados com uma alergia alimentar, vem associado com outras autoimunes. Às vezes a gente até descobre ali dentro do consultório, tá tendo sintoma que não é mais a doença celíaca, que tá além disso. A gente fala, será que não tem alguma coisa aqui que está indicando outras situações? Vamos encaminhar para outros profissionais, médicos, né, especialistas, reumatologista, um endócrino, que talvez aí tenha outras doenças associadas. Quantas a gente já descobriu? Porque tudo é diagnóstico tardio. Né? Eu tenho Sjögren por quê? Porque é diagnóstico tardio. Eu descobri com 30 anos a doença. Né? Então, a gente, quanto mais difícil, quanto mais, difícil não, quanto mais tardio, mais prejuízos a gente tem. Então, a Sjögren também é uma doença autoimune. Muito tempo agredindo o nosso corpo sem saber, né? Exato, exatamente. Então, a gente fala sempre dos 5 pilares do tratamento nutricional, que é a retirada do glúten, da contaminação cruzada, isso é uma base, varrer a casa, a gente varre a casa, deixa ela bem limpinha, para poder, então, passar o pano, depois passar o aromatizador ali, né? Então, depois a gente vai tirar os industrializados da alimentação, não é tirar todo, mas diminuir. Josi, a gente estava comentando isso na live da Marina, você é até repetitiva aqui falando na sua, mas é impressionante. Eu fui essa pessoa, tá? Quando a gente se vê sem um alimento, a gente quer muito daquilo. A gente só quer os alimentos proibidos. Uhum. Acho que não tem ninguém que não tenha passado por isso, né? Eu descobri, eu vivi em busca da coxinha, do pão perfeito, da pizza, do macarrão. Não que eu Todos não passam goste por hoje em isso. dia, né? Adoro, né? Marina Sadowski, Karen lá do Cabelo, elas fazem coisas maravilhosas, né? A Thaís Beluco, cada doce, cada coisa muito gostosa. Mas a gente aprende que isso, assim, acaba ficando para momentos especiais, né? Balancear, né? A gente pode balancear, a gente pode comer nosso pãozinho de manhã cedo, mas como é que a gente, Sim, nossa alimentação durante o dia? Paciente celíaco precisa ter cuidado com a alimentação. sim, A gente fala assim, não, doença celíaca é só tirar glúten e contaminação cruzada, não. Porque até você ter o intestino íntegro, como a Josi falou, demorou para ela ter essas vitaminas, né, em níveis adequados. Então, até você ter isso, você precisa modular o seu intestino. Infelizmente, a modulação, ela não é como a gente vê por aí. Modulação
uniforme para todo mundo, é um protocolo para todo mundo, não é. Para o celíaco é um, né? Para cada tipo de celíaco tem um tipo de protocolo de modulação intestinal. Então, qual é a minha maior orientação para quem está nos assistindo? Gente, quando a gente se vê sem um alimento, a gente mais quer aquele alimento. A gente pula. Eu lembro que eu fiz assinatura de caixinha de coisas farináceas. Aí, 2 meses depois, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque nada tem glúten, na verdade, né? A maioria das coisas não tem glúten, então vamos voltar para a comida de verdade. Aquela minha comida lá, eu sou piauiense, então é o cuscuz, é a mandioca, né? A batata que a gente comia sempre lá. Então vamos voltar para aquela comida lá, que a gente tem aqui também, né? E aí foi onde eu comecei a voltar para a comida. E a minha maior orientação para quem é celíaco, ter uma alimentação balanceada, saudável, na maior parte do tempo. Não que a gente não possa comer, não que a gente não possa comer coisa industrializada, não que a gente não possa comer um bolo, um biscoito, a gente come. Isso faz parte da nossa vida. Mas a gente tem esse entendimento de que isso tem que ser, não pode ser um hábito, não pode ser a maior parte das nossas alimentações. Tem que ser uma alimentação, uma comida de verdade, Até né? porque isso É, inflama, tipo assim, industrializado inflama, o açúcar inflama, por mais assim que seja sem glúten, vai inflamar, né? sim, Ah, eu vou tomar gin porque o gin não tem glúten, mas inflama, o álcool inflama, né? Outra coisa que eu reduzi absurdamente, né? Não que eu bebesse muito, mas assim, hoje eu já regulo mais. Até falei para meu marido, nossa, já descobri qual que é a minha dose de gin para não inflamar. Toma uma taça, já está bom, coloca bastante gelo. o ótimo Mas assim, disso, você aprende a viver de outra forma. É a questão de ressignificar, né? De ressignificar. exatamente. É ver o que é importante, né? E ver, ter percepção. Porque o tratamento ele te dá percepção. O que que você pode, o que que você não pode. Às vezes é quantidade, às vezes não é, né? Então, percepção. Então, o meu conselho hoje, que eu deixo aqui para vocês, é alimentação, comida de verdade, diminua os farináceos, gente. A gente não pode esquecer que tem glúten. Eles têm glúten, uma porcentagem que nós podemos, sim, mas eles têm glúten. Se você come pão de manhã, macarrão ao meio-dia, pão à tarde, pão à noite, que eu pego paciente assim, né? Que é mais comum, é biscoito e todas essas coisaradas de farináceo. Primeiro, você está ingerindo uma dieta pobre nutricionalmente, com baixa vitamina e baixo mineral, algo que você precisa muito, o paciente celíaco precisa muito. Você está ingerindo baixas fibras, que a gente precisa das fibras para modular o intestino, e às vezes a gente está comprando coisas, fibras fora, né? Comprando suplementação, se enchendo de suplementação, sendo que a nossa comida básica é a alimentação saudável e é a mais barata que tem. Você está ingerindo baixa quantidade de bioativos, compostos bioativos, que são extremamente importantes para a gente modular o intestino, antioxidantes, porque diminui processos inflamatórios, né, no nosso corpo. Você está ingerindo uma alta quantidade de carboidrato. Eu volto a repetir, gente. Alimentos gluten-free, eles têm um teor de carboidrato maior do que os alimentos que não tinham. Vamos dar um exemplo. Macarrão. Macarrão sem glúten e o macarrão com glúten. O macarrão com glúten, ele tinha trigo, farinha de trigo, que tem um percentual de proteína maior que era o glúten. E que tinha outras frações, né? Ele tem um percentual de proteína maior, então ele tem um pouco mais de proteína. Ele tinha carboidrato? Tinha, era alto em carboidrato? Era. Mas ele tinha um pouco mais de proteína. Macarrão sem glúten, feito de milho, às vezes, farinha de arroz, né? Esses macarrões, eles têm um teor de carboidrato muito maior. Aí depois a gente não sabe por que a gente está gerando intolerâncias alimentares. É por isso. A gente está tendo uma alta quantidade de carboidrato, um alto processo fermentativo, uma alta carga glicêmica ingerindo o tempo todo. A gente está tendo um alto risco aí de desenvolver diabetes, que já está associado à doença celíaca, que também a gente já tem bem estudo científico nisso. A gente tem aditivos nesses alimentos, conservantes nesses alimentos que estão ali agredindo o nosso intestino. A gente está impedindo esse momento de comer um outro tipo de comida mais saudável, porque a gente está se saciando com carboidrato. Ele não vai te saciar completamente. Daqui a poucos minutos você vai de novo com vontade de comer, você vai comer mais carboidrato ainda. E sem um valor nutricional adequado. Não ingeriu a quantidade de proteína adequada, perdeu massa muscular, perdeu densidade mineral óssea, osteoporose, osteopenia, muito comum em paciente celíaco, muito comum, a gente vê aí muitos pacientes.
Deficiência de cálcio também, né? Deficiência de outros nutrientes. Esses alimentos têm fosfato muito alto, então que também a gente está percebendo aí que já agride o intestino e que já diminui também nossa, nossa reação imune, né? Nosso sistema imunológico é agredido por ele, pelo fosfato. O que mais que a gente pode pensar? Gorduras, né? Tem excesso de gordura. Para dar palatabilidade desses alimentos, a indústria coloca mais gordura. Você pode ver, é mais gordura para poder dar aquela palatabilidade, dar a consistência, né, para ficar tão gostoso quanto. Então pode comparar, compare rótulos. Ele tem um teor de gordura maior do que os outros. E é uma gordura ruim. Nunca vai ser uma gordura boa. Ninguém vai colocar azeite. Ninguém vai colocar ômega 6, ômega 3, ômega 9. Né? As pessoas vão colocar gorduras saturadas, gorduras nitrogenadas, gorduras transerificadas. Né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, o grande X da questão, se vocês me perguntarem hoje, o grande X da questão em relação à doença celíaca é a base e a alimentação. É tirar glúten, contaminação cruzada, ter uma boa alimentação e fazer constantemente os reajustes e suplementações que forem necessárias para o corpo responder, tá? Então, isso aí é o recado que eu deixo, a orientação que eu deixo para vocês como nutricionista. Deixa eu fazer um pedido para a Josi. Josi, você recebeu seu diagnóstico, né? Você já contou para nós como é que foi. Você comentou algo muito legal sobre os ajustes que você vai fazendo conforme o teu perfil. Então, você vai sair, você prefere comer em casa, você prefere comer fora. Isso foi muito legal que você colocou. Depois a gente vai fragmentar essa live aí, e é uma parte muito boa. Deixa a tua mensagem como celíaca para quem está nos assistindo agora. Não desistir. Essa é a palavra. É difícil, é um caminho difícil, não é fácil. É difícil para a gente, é difícil para a família, né? Para quem tem o apoio da família é difícil, para quem não tem é mais ainda, mas eu acho assim que não tem que desistir, porque o desistir é pior. Porque se você adoece, o que eu pensei muito assim para eu tomar consciência da minha condição? Se eu desistisse, eu poderia até momentaneamente ali fazer todo mundo mais feliz. Ir para um restaurante, comer com todo mundo, deixar ter glúten em casa, né? E virar aquela festa. Só que eu ia adoecer e que mãe que eu iria ser para os meus filhos, né? Que esposa que eu iria ser para o meu marido, que filha que eu ia ser para os meus pais, né? Então, assim, eu falei, não, eu tenho que cuidar não só por mim, eu tenho que cuidar, o eu me cuidar é uma forma de amor em relação às pessoas que estão comigo também, né? É muito triste você ter um familiar doente. Então, isso me ajudou muito a tomar consciência, assim, e falar e pensar o que que eu quero para minha vida, né? Então, assim, é difícil, procura ajuda. No começo eu procurei o Viva Sem Glúten, né? O Rio lá, aquela página do Rio Sem Glúten também, da Benat. Então, né, procurei a terapia. Se você não tem condição de pagar uma terapia, de pagar algumas coisas que facilitam o caminho, né? Procure um amigo, procure pessoas que tenham a mesma condição, troque experiência, Grupos, né? converse, Grupos. vai na reunião, né? Aqui em Maringá tem a reunião, tem um grupo de celíacos de Maringá, toda a última segunda-feira do mês tem reunião, né? Muito importante, tem troca de experiências, né? Para você ver que você não está sozinho. Tem outras pessoas na mesma condição que você, né? E é isso aí, não desistir. Perfeito, Josi. A Josi falou sobre incomodar, né? A gente pensa que está incomodando as pessoas em dizer não. Eu falo que a doença celíaca, ela ressignifica a vida em tudo. Muitos dos Sim. meus pacientes mudaram a vida depois de ter descoberto a doença celíaca. Uns começaram a fazer alimentos na área, largaram seus empregos que já não gostavam mais, já não estavam mais felizes e conseguiram dizer não. Outros conseguiram dizer não para familiares em certas situações que estavam passando de maus momentos, né? E outros não tinham coragem de se posicionar e começaram a se posicionar. Eu mesmo, eu tinha uma dificuldade, eu ia carregando as coisas nas costas dos outros, resolvendo tudo para os outros. A doença celíaca me deu esse posicionamento, essa coragem de me posicionar, sobre tudo, para tudo. Então, assim, hoje, quando a gente pensa, tem medo de se posicionar, ou tem medo de incomodar alguém por dizer não, ou come para não falar não, eu sempre falo assim, que hoje você tem medo de incomodar, mas amanhã ou depois você vai incomodar muito mais. Porque se E você assim, a adoece, gente você vai para o tem hospital. e a gente tem que sair da posição de vítima, né? A gente tem que sair dessa posição de vítima.
Você, assim, igual quando eu vou em algum lugar que eu levo minha marmita, eu sempre procuro levar uma comida gostosa, uma comida bonita. As pessoas não ficam com pena de mim, elas querem dividir a minha marmita. Então, assim, é você ter prazer também em se cuidar, né? Naquilo que você está fazendo, aquilo que você tá levando. Olhar para aquela comida e falar assim, nossa, eu mereço comer essa comida, né? Não tem glúten, é uma comida bonita, é uma comida gostosa. Eu acho que é muito importante isso também, né? O celíaco buscar prazer naquilo que ele pode comer. Mudar o foco, não ficar só olhando, ah, e o que que eu não posso comer? Né? Isso faz total diferença. Perfeito. Eu finalizo com a sua mensagem, Josi. Porque é isso mesmo, né? É focar naquilo que tem, não naquilo que perdeu. É isso mesmo. Sim. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Acredito que a gente tenha dado bastante informações aqui. A gente não consegue ficar muito tempo na live, porque a live acaba caindo, né? Mas se a gente fosse ficar aqui, a gente falaria muito mais. É, sejam, a gente já falou aqui sobre os locais onde vocês podem pedir informações, né? Grupos de celíacos, nossos perfis estão falando sobre o assunto o tempo todo, que nós somos celíacas também, né? A Ana Sueli tem um grupo de celíacos no Instagram também, tem reunião toda segunda-feira. Então, assim, existe um conjunto de pessoas aí, profissionais. Busquem profissionais que entendam na área para vocês não se frustrarem, porque às vezes se frustra porque o profissional fala que aquilo ali é besteira, que aquilo ali é mentira, né? Então, busquem profissionais que realmente entendam para tudo. Seja psicólogo, seja nutricionista, seja médico, para todas as áreas. Tem que procurar sempre um profissional que entenda do assunto, tá bom? Um grande beijo para vocês. Josi, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo aí por ter participado. Fiquei muito feliz com a minha primeira live. Espero que venham outras, porque é Amém. muito bom, né, passar informação para frente. Amém. Vamos fazer mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Beijo, tchau.